Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sala de estudos então da Igreja Seara. Me chamo Alex, servo do Senhor. Seja muito bem-vindo. Ao final do vídeo, curte e compartilha com a gente para que essas mensagens cheguem a mais lares. Então nós estamos falando esse mês do assunto sobre conflitos pessoais. Nesse mês de setembro, estamos então falando sobre esses assuntos, conflitos pessoais. Começamos na semana passada então a falar sobre conflitos pessoais familiares. Nós falamos então sobre algumas dicas, né, que a gente pode usar para que esses conflitos a gente possa amenizar, melhorar e com certeza, né, diminuir cada vez mais para que nossos lares possam ter paz. Nós compartilhamos então que devemos saber ouvir, deixar a pessoa falar, escolher a hora certa de falar, não resolver nada com a cabeça quente, né? E definir claramente os problemas. Volte lá e dê uma olhada, e hoje nós vamos compartilhar, né, os últimos 5 tópicos, então, as últimas 5 dicas, né, para que a gente possa então resolver os conflitos pessoais. E a primeira dica de hoje é: pense em como resolver o problema. Mas como assim, como resolver o problema, né? É que é engraçado, né? Tem muitas pessoas que ao invés, né, de muitas vezes partem para a agressão, né, ao invés de procurar uma solução, né? Às vezes já parte ou seja na agressão física ou seja na agressão verbal, do que a gente procurar então solucionar esse problema. Como eu posso resolver esse problema, né? Olha o que diz lá em Provérbios 15:18. Provérbios 15:18, a palavra de Deus nos ensina que o homem irritável provoca dissensão ou discórdia, mas quem é paciente acalma a discussão. Ou seja, seja paciente, né? Procure resolver, procure acalmar, né? Procure ser aquele que vai solucionar o problema. Seja um solucionador de problema e não um causador de mais problema. Né? Muitas vezes ali o fogo está pegando fogo, né? Está tendo algum problema, né? E a gente chega e parece que toca uma gasolina lá, né? Vamos fazer pegar mais fogo nisso. Azar do goleiro, vamos embora, né? Não. Pense como resolver o problema. Então, em vez de você ser mais um problema, né? Em vez de você aumentar esse problema, procure então solucionar esse problema, como fala lá, seja paciente lá em Provérbios. A 7ª dica então é: reconheça se você estiver errado. Por incrível que pareça, né? Mas olha antes lá o que diz Provérbios 28:13. Fala assim a palavra do Senhor: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, reconhecer o seu erro. Sabe que muitas vezes quem está errado, no fundo, ele sabe que está errado. A sua consciência diz que está errado. Mas a gente às vezes não dá o braço a torcer. A gente não quer ser o errado da história. A gente quer, né, mostrar o nosso lado, que a gente está certo. E isso cria, muitas vezes, um conflito. E na sua maioria das vezes, um conflito pessoal interno em nós. E muito maior ainda, um conflito externo. Então, o poder da atitude de reconhecer um erro, né, e pedir perdão é muito maior do que muitas vezes nós imaginamos, né? Dá um passo atrás, reflete, né? Vai refletir um pouquinho, né? E se você está errado, né? Busque então reconhecer esse erro. Reconheça o teu erro, vai lá, pede perdão e volta para que a gente possa então ter essa humildade, né? De reconhecer, né, essa capacidade da gente poder então pôr em prática, né, essa parte da gente, estou errado, beleza, vamos lá, não vou ficar batendo numa tecla para que isso possa prejudicar outra pessoa. Né? A oitava dica dentre as 10 é: não joga as coisas na cara da outra pessoa. Às vezes nos conflitos pessoais, principalmente na família, né, vamos botar lá o esposo e a esposa, né, entrar num conflito, às vezes até as crianças estão vendo, né, a gente começa a desencavar coisa que, pelo amor de Deus, eu nem lembrava mais, né. Nós já vimos muitas vezes em pregações falar isso, nós já vimos muitas pessoas lá como exemplo, mas volta e meia isso acontece. Daqui a pouco aconteceu uma situação hoje que você já passou por isso. Né? A gente começa a jogar na cara, traz à tona muita coisa que a gente sabe que vai ferir. E aí a gente começa a jogar tudo, começa a ressuscitar erros lá do passado, né? Para que a gente possa então ferir cada vez mais. Né? E a gente acha engraçado muitas vezes, né? Mas na verdade quem está achando mais engraçado isso desculpa te falar, mas é o diabo, né? Que ele veio para roubar, matar e destruir. Então ele está dando gargalhada disso. Às vezes depois, né? Graças a Deus, né? Se a gente conseguir tratar esses pontos e a gente chegar, né, numa parte que a gente possa então olhar para isso de uma forma que a gente possa aprender. Mas no momento da contenda, na hora da raiva, cabeça quente, a gente começar a largar as coisas assim, não é
muito legal. Provérbios 16, 24 fala assim a palavra de Deus: palavras agradáveis são como favo de mel, doces para a alma e medicina para o corpo. Ou seja, né, palavras agradáveis. Então, cuide, tá? Para que você não comece a falar, né, palavras que não vão ser agradáveis, né? Palavras que vão ser como uma faca, como, né, um instrumento de corte, como algo que possa prejudicar a pessoa, né? Então, faça bom uso das suas palavras para que os conflitos possam ser curados, né? Possam ter chance de curar essas feridas, né? Então, que você cuide para que ela não se torne a tua palavra, se torne daqui a pouco, ao invés de uma palavra doce, né, como favo de mel na tua casa, homem, varão, mulher, filho, né? Cuide também, né? O próprio pai e a mãe com os seus filhos, cuide para que isso não se torne uma arma e acabe ferindo a tua família, aqueles que você mais ama. É engraçado que às vezes nós usamos isso fora do nosso lar, né? E dentro do nosso lar muitas vezes deixamos a desejar nesses pontos, né? Então não jogue as coisas na cara da outra pessoa, ok? Então vamos continuar e temos 2 últimos tópicos para a gente então cuidar desses conflitos pessoais. E é engraçado que esses últimos 2, se a gente exercitar eles mais ainda, com certeza os outros 8 vai ser mais fácil. Porque normalmente esses 2, vamos dizer assim, ele vai me dar a força, a ousadia, né, de trabalhar esses outros 8 de uma maneira muito mais tranquila e serena. Porque ali realmente começa a moer a carne. A gente começa agora a moer um pouquinho a carne nesses 2 últimos que parecem tão simples, mas são muito importantes nós exercitarmos para que não aconteçam então esses conflitos na nossa casa, né? Exercite o perdão, é o penúltimo. É muito difícil para nós muitas vezes liberar perdão. Eu sempre falo que eu teve uma pregação que me chamou muita atenção uma vez, eu não me lembro quem foi, mas a pessoa falou assim: o perdão ele não é aquilo que você, por exemplo, muitos falam, joga no mar de esquecimento e tal, né? Não. Esquecer é amnésia, né? Às vezes você sabe que estou esquecendo, estou com problema, começa a esquecer as coisas, isso aí é algum problema, não é legal, porque se você não lembra, isso acaba não te machucando. O perdão ele é você lembrar da situação, mas isso não te machuca mais. Isso não te traz mais um problema, isso não te traz mais um conflito, isso não te traz mais um incômodo interno, né? Então, o perdão nada mais é do que, daqui a pouco você vê a pessoa, você lembrar do que ela fez, porém, todavia, contudo, isso não te dói mais. Isso já foi sarado na tua vida. Então, exercite o perdão. É a 9ª dica que eu te dou para que a gente possa lidar com os conflitos dentro da nossa casa. Mas esses conflitos, nós estamos falando de família, mas dá no contexto geral. Mas nós hoje estamos focando na família. Então, dificilmente os conflitos, né, serão resolvidos sem exercitar o perdão, né? Então, por isso, e seja sempre disposto a perdoar. Eu acho que é legal Jesus, né, na sua magnitude, Jesus, uma das coisas que ele falou lá em Mateus 18, 22, era quantas vezes nós devemos perdoar, né? Você já deve ter lido isso, mas dá uma olhadinha lá, Mateus 18, 22, né? Ele fala que nós devemos perdoar 70 vezes 7, né? Já é difícil nós perdoar uma vez, imagina 70 vezes 7, né? Então, exercite o perdão. Sem perdão, toda a família tende a ruir, a entrar cada vez mais em conflito, daqui a pouco, por isso que lares se destroem, muitas vezes relacionamentos se destroem, uma história se destrói, né? Por quê? Porque não houve o tratamento desses 8 tópicos ali daqui a pouco, mas principalmente a gente saber perdoar. E lá Mateus 6,12, Jesus ensina então que nós devemos perdoar até os nossos devedores. Não estou falando aqui de dinheiro, tá? De valor, o tio me deve tal valor, não é só isso. Dever em todos os sentidos, né? Aqueles que você daqui a pouco, nem merecia o meu perdão aquela pessoa, né? Então, aquela pessoa ficou assim, não cumpriu com a sua palavra comigo. Libere perdão para ela. Olha só, meu filho disse que libere perdão para minha esposa. Libere perdão. Lógico, não estou falando aqui para você daqui a pouco fazer algo que de repente está te prejudicando na tua casa e você saber aquilo ali, encobrir esse erro. Não é isso. É num fato, né, de discórdia, de problema, de conflito pessoal, para você estar, vamos dizer assim, ajustando isso no teu lar, trazendo paz, libere perdão, né? Muitas vezes, na sua maioria das vezes, a gente pode estar com a razão, né? Como a gente falou,
mas é mais fácil você dar um passo atrás, né? Liberar o perdão para que não acarrete coisas piores na tua vida, na tua família. Então preze pela tua família, comece a liberar mais perdão, comece a buscar isso. E como é que eu vou buscar liberar perdão? Como é que eu vou buscar ouvir mais as pessoas? Como é que eu vou buscar, Alex, sabe, não jogar as coisas na cara, buscar esse domínio próprio? Como é que eu vou reconhecer o meu erro? Como é que eu vou usar, né, e saber do problema, né, certo para mim? Como é que eu vou usar esses 9 tópicos anteriores, né, e como que eu vou fazer isso de uma maneira tão natural? 10ª dica e última para nós é: use a oração. Sabe? Comece a exercitar mais a tua oração. Comece a exercitar mais dentro dos conflitos, no teu dia a dia, a oração. Tá? A gente precisa fazer com que Deus faça parte, inclusive desse momento difícil da gente. Que Deus possa ser o centro da nossa vontade. Que Deus possa nos auxiliar, nos dar a direção, nos dar a maneira certa de falar, nos dar o momento certo de falar, o momento certo de ouvir. Que Deus nos dê a direção. Você vai, sabe, daqui a pouco você está lá, tem algum familiar que você não se dá. Cara, é engraçado, né? Esse mês de setembro para mim é um mês bem particular. Não vou entrar na minha parte particular falando, mas eu perdi uma pessoa querida. É engraçado, né? Como a gente normalmente só lembra de algumas coisas de perdão, de ouvir as pessoas, de saber levar uma palavra de conforto, normalmente quando perdemos alguém. É triste isso, né? E a gente não dá valor para quem muitas vezes está do nosso lado, no nosso dia a dia. A gente está o dia todo com aquela pessoa, e às vezes é uma brincadeira que não deve, às vezes não vou falando de você não brincar, não é isso, mas coisas que vão atrapalhar o relacionamento, né? Ou daqui a pouco está com uma discussão, teve um problema, né? Vira a cara, vai embora, né? E não trata isso para resolver esse conflito familiar. E aí depois que de repente acontece alguma coisa, aí os conflitos são maiores internos, porque a gente fica com aquele sentimento de culpa. Não se culpe. Comece hoje então a praticar mais, né, nesse sentido, o perdão e a oração. A gente praticando cada vez mais vezes, vai ser mais fácil nós começarmos então nesses outros tópicos que a gente viu, nesses 8 últimos tópicos, para que a gente possa então liberar perdão para as pessoas e possa daqui a pouco alguém que você está de mal, chamar essa pessoa, quer saber, eu quero orar contigo, me desculpa, me perdoa, não sei a maneira que Deus vai agir, mas Deus vai te mostrar, dobra o teu joelho, olha, a oração, ela é a chave para todas as coisas. Então não deixe de praticar a oração, não deixe, sabe, ore junto com a pessoa, acalma os ânimos. Se daqui a pouco você viu a esposa e o filho estão lá numa luta verbal, chama todo mundo, quer saber, galera, vamos orar agora, chega, vamos, e sabe, seja você o solucionador do problema. Não é fácil muitas vezes, mas coloque em prática. Cada vez que a gente colocar essas situações, esses 10 tópicos em prática, nós vamos conseguir então deixar com que Deus possa agir na nossa casa, no nosso lar e resolver esses conflitos. Mas antes de encerrar, eu quero te pedir um favor, né? Se você realmente tem alguém, né? A gente está falando de conflitos pessoais e hoje em família. 1 Timóteo fala que aquele que não cuide dos seus é pior do que um incrédulo. Então assim, não seja um incrédulo, tá? Que Deus possa entrar cada vez mais no teu lar, na tua casa. A gente está aqui para isso, para se ajudar. Ninguém está aqui para julgar. Quem julga não é Deus, né? No tempo certo ele vai nos julgar, mas ele não está aqui para te jogar na cara algo, você é culpado, né? Esses dias uma pessoa me comentou que passaram por uma situação, um casal, estou tratando, e o casal chegou, um deles, o esposo chegou para mim, eu me sinto culpado, não sei, bom, agora não é a hora de se sentir culpado, agora é a hora de resolver o problema, agora é a hora de ter atitude, né? O problema já existe, agora vamos solucionar. Então busque em Deus essa solução, comece a orar mais. Então antes de encerrar, eu peço a você que, se você tem atrito com alguém, se Deus te trouxe à memória alguém, realmente ligue para essa pessoa, sabe? Fale com essa pessoa, mande um WhatsApp, hoje tem a facilidade do WhatsApp, peça perdão, sabe? Enquanto é tempo, me desculpa, mesmo se você está certo, sabe? Comece então a saber ouvir as pessoas, comece a dar mais valor às pessoas que estão à tua volta, principalmente os teus, da tua família, tá? E não deixe então para depois, começa hoje, peça perdão, põe em prática isso que a gente falou, né, para ver se dá certo na tua casa, na tua família, e procura investir nos seus. Se você está errado, se você está certo, toma a frente. Procura ser a solução do problema e não mais um problema. Tá? Resgate a tua família, resgate os valores, os princípios cada vez mais na tua casa.
Então eu te dou esse desafio, sabe? Curte e compartilha os nossos vídeos para que cheguem em outras casas, como a gente falou, mas não deixe de buscar consertar aquilo que está errado no teu lar. Começa a pôr em prática essas 10 dicas e eu creio que Deus vai fazer obras maravilhosas e grandiosas na tua vida. Que Deus te abençoe, um forte beijo no teu coração. Na próximo estudo, nosso último estudo, a gente quer falar um pouquinho sobre ministério. A gente quer falar um pouquinho sobre conflitos pessoais que acontecem muitas vezes em nós, servos do Senhor, que estamos muitas vezes fazendo a obra de Deus, né? E sobre os nossos dons e talentos. Vamos compartilhar conosco, vamos estar juntos então na última semana de conflitos pessoais. Que Deus te abençoe, um forte beijo no teu coração, que é dele que procede todas as coisas. Então que proceda paz, amor, harmonia e que Deus abençoe o teu lar e a tua casa. Shalom.